Duas histórias incríveis de tirar o chapéu. Confesso, com todo o conhecimento que eu tenho de Vasco, essas duas histórias eu não conhecia. E eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Preparação para o jogo do Vasco diante do Palmeiras, já sabendo que Fernando Diniz terá 2 desfalques certos, hein? Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí e para isso eu tiro o chapéu também. Se inscreva no canal, ative as notificações, juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta é a hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Atenção que o assunto agora é muito sério. Muita gente ganhando dinheiro, galera que está no meu grupo exclusivo do Telegram. E não é conversa fiada não. Nesses jogos pelo campeonato italiano, R$250 viraram mais de 400. E esse bilhete premiado aí, R$100 viraram mais de R$600. Você está perdendo tempo, hein? Venha para o meu grupo, ele é de graça, inteiramente gratuito. Você não vai pagar rigorosamente nada. Está no primeiro comentário fixo. Entre e veja com seus próprios olhos. Clique no primeiro comentário fixo e venha ser feliz no meu grupo exclusivo do Telegram. Bom, antes da gente falar da preparação do Vasco para o jogo diante do Palmeiras, preste atenção nessa história impressionante que o PVC nos traz em relação a algumas conquistas do Vasco envolvendo a camisa. Você me contou aqui nos bastidores uma coisa que eu não sabia, que o Vasco colocou a camisa preta como sua titular no estatuto. A preta, eu sempre achei que fosse a branca. Então, a camisa branca do Vasco... Escrevi um texto sobre isso hoje, a camisa branca do Vasco, porque eu prefiro ver o Vasco de branco com a lista preta. Alguém vai dizer, você nem vascaíno, não é? Não é esse o ponto, eu gosto de futebol. A camisa... A gente sempre viu muito mais Vasco e Flamengo, Vasco de camisa branca com a lista diagonal preta do que de preto com a lista diagonal branca, embora o Vasco seja o clube grande do Brasil que mais varia o uniforme 1 e 2. O Vasco colocou no estatuto que a camisa número 1 é a preta com a lista diagonal branca. Vamos lá. A camisa do Vasco nos anos 20 era preta. Não tinha listra nenhuma. Eram as camisas negras. Tá. Camisa preta com a gola branca e com a cruz de Malta do lado esquerdo. Cruz de Cristo, que a gente convencionou chamar de cruz de Malta. Em 1937 surgiu a camisa branca com a lista diagonal preta. E a camisa preta com a lista diagonal branca só surge em 44. 20 anos depois, não, quase. 37 para 44. Tá. Menos de 10 anos. 7 anos depois. Tá. Nesse meio tempo, o Ondino Vieira, que tinha sido técnico do River, chegou ao Vasco e pediu para jogar de branco. Por quê? Porque os jogos no Rio de Janeiro eram às 3 da tarde. E uma camisa preta em 1940... Nossa senhora, o cara pegava fogo. Era muito mais quente do que uma camisa preta que já é quente hoje. Então ele pediu para jogar de branco. E a partir daí o Vasco passou a jogar muito mais de branco do que de preto, embora o Vasco varie muito os dois uniformes. Então a gente viu o Vasco jogando muito mais Vasco e Flamengo de branco e Flamengo de rubro-negro do que o inverso. Embora em 81 teve um Flamengo e Vasco, o Vasco de preto e o Flamengo de branco, mas a gente vê o Flamengo e Vasco como foi no domingo, Flamengo de rubro-negro e o Vasco de branco com a lista diagonal preta. Eu prefiro o Vasco de camisa branca. Eu vi o Vasco de camisa branca com a lista diagonal preta muito mais vezes. Acho que é mais o rosto do Vasco de quando o Vasco era mais forte do que é hoje. Até dezembro de 87, até janeiro de 88, quem mudava de uniforme no Brasil era o mandante. Ah, era o mandante? O mandante fazia a cortesia de mudar de uniforme e o visitante jogava com o uniforme número 2. Então vamos pegar, por exemplo, o caso do Vasco de novo. Alguém vai dizer, mas o Vasco foi campeão brasileiro de 74 de preto. Sim, porque o Cruzeiro quis jogar de branco. Porque o mandante que fazia a cortesia de mudar de uniforme para o visitante. Certo. Até dezembro de 87. Em janeiro de 88, o Brasil copiou o que acontecia na Europa, em que o mandante joga para a sua torcida com o seu rosto. Que eu prefiro. Sim.
Então, assim, em 74 o Vasco foi campeão de preto. Sim, mas porque o Cruzeiro tinha a preferência do uniforme e jogou de branco. Em 89, que já tinha mudado e o mandante aqui escolhia, o São Paulo jogou de branco e o Vasco jogou de preto. E foi campeão brasileiro de novo de preto. Mas quando o Vasco foi mandante no Brasileirão de 97, no Brasileirão de 2000, na Libertadores de 98, o Vasco foi campeão como? De camisa branca com a lista diagonal preta. Porque era o uniforme que o Vasco usava como uniforme número 1. Confesso a você que muito do que disse aí o PVC eu desconhecia. E você? Quero aqui o seu comentário, quero também o nome da sua cidade. E o hino do Vasco, que é lindo, maravilhoso. E o pianista Antônio Júnior nos traz detalhes impressionantes sobre a melodia do hino do Vasco. O hino do Vasco e o espírito de união. O hino começa como um almirante procurando por uma colina gigante que liga dois países, Brasil e Portugal. Na primeira parte ele faz um convite, através de um lirismo ascendente, para que você una o seu coração à Cruz de Malta. E num ímpeto heróico, a melodia parece fazer um drible. E é lindo quando o hino cria a imagem de uma estrela tamanha que, como um farol, ilumina o mar. E para o refrão, cada uma das 8 pontas da cruz pátria, presente no uniforme e no escudo, se reflete em cada uma das 8 harmonias que conduz a melodia. Eu também não conhecia. A partir de agora, eu passo a considerar o hino do Vasco mais bonito ainda. Deixa aqui o seu comentário. Quarta-feira tem jogo diante do Palmeiras. Fernando Diniz começa a trabalhar a equipe hoje dentro do CT Moacir Barbosa, já sabendo de 2 desfalques. Primeiro, Lucas Piton está treinando, mas não vai reaparecer, está se recuperando de uma contusão. Por ali, beleza. Pumita será mantido. E no meio-campo, hein? Cauã Barros terá que cumprir suspensão devido ao 3º cartão amarelo. São 2 as opções do Fernando Diniz. Primeira, Matheus Cocão, que joga por ali, já que Tietê e Thiago Mendes não foram relacionados para o jogo diante do Cruzeiro. Acho que contra o Palmeiras, Fernando Diniz não vai pegar um atleta sem ritmo e colocar para jogar desde o início. Então talvez o Matheus Cocão seja a opção. Uma outra é o Lucas Oliveira, que é zagueiro, mas já atuou com o Fernando Diniz por ali, como volante. A partir de hoje, Fernando Diniz trabalha e eu, no vídeo de hoje à tarde, já vou ter detalhes para passar para você. Se inscreva no canal, ative as notificações e não se esqueça, entre agora no meu grupo do Telegram. Muita gente está ganhando dinheiro. Chegou a sua vez de ganhar também, né? Primeiro comentário fixo, é só clicar e chegar junto, é de graça, é gratuito, feito para você. Beleza? Tô te esperando.